Ah, eu tô dando risada aqui, bicho, porque eu tinha umas anotações aqui comigo e ela simplesmente evaporou. Sejam bem-vindos, todos vocês vão entrando aí, a gente vai começar a nossa live Papo de Gestor de hoje, vai ser pancada na cabeça, porque hoje a gente vai falar aqui de algumas coisas muito interessantes do nosso dia a dia de gestão de projetos e obras. E é isso, gente, nós estamos aqui para falar de gestão de projetos e obras. Hoje, apesar do Papo de Gestor ser um papo mais descontraído, é sempre a ideia, mas hoje aqui a gente está para conversar um pouco. E por que eu estou falando que vai ser pancada na cabeça? Porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão me seguindo aí, estão envolvidas com a gestão de projetos e obras e estão querendo aprender cada vez mais. E o que acontece é que muita gente busca por clareza, muita gente fala sobre cursos, métodos, como é que a gente faz. Muita gente às vezes fica perdida no meio do processo, consegue fazer uma parte, mas outra parte acaba encontrando obstáculos. E a gente está aqui para trazer clareza para vocês hoje. Nós vamos falar da caixa de ferramentas da gestão de projetos e obras, tá? Estou aguardando o Fred Fonseca. Fred, E aí? e aí, cara, tudo bem? Como é que você tá, meu? Tô bem, cara, e você? Tô bem. Porra, tem um pessoal que tá ansioso aí. Depois que eu postei lá no Instagram, deixa eu melhorar. O pessoal começou a dar print, me mandar, falar, vou lá, vamos bombar mais que Jorge Mateus, tá? Quanto mais gente tiver aqui hoje, mais bacana vai ser esse papo, porque é o que eu falei, né? Vai trazer uma clareza aí para as pessoas, eu acredito nisso, porque a gente fala muito de conteúdo pulverizado, né? Ah, esse processo, esse documento, aquele documento, só que para juntar esse quebra-cabeça aí, às vezes é um pouco mais complicado. Então a nossa ideia hoje aqui é fazer de uma forma mais linear, né? Como é que a gente gera os processos, né? A ideia também é mostrar um pouquinho, falar um pouco de gestão, já antecipando um pouco da parte do cliente, né? Porque hoje eu não faço mais projeto, eu não faço a gestão da obra em si, mas eu faço a gestão de todo o produto, de toda a entrega por parte do cliente. Então eu sou o quê? Sou a fonte pagadora, eu sou a fonte que contrata, eu sou a fonte que controla. Então é um pouquinho diferente de quando você é um prestador de serviço, quando você é só um gerenciador. Então é um pouquinho diferente. Acho que a gente pode, quando você quiser começar a colocar os tópicos aí, é só você me falar. Não, legal. Foi bom você ter destacado isso, porque foi uma coisa que eu não destaquei antes, né? O que acontece, gente? A gente está muito na posição de fornecedor. O cliente está do outro lado, né? O cliente nos contrata para fazer esse trabalho. Então, o Fred vai conseguir passar para a gente aqui um ponto de vista diferente, que é justamente o que ele falou. Ele gerencia o processo, mas do lado do cliente. Então, ele está dentro da empresa, contratante, né? Do processo. Então, existe gestão deste lado também, e ele vai poder passar esse ponto de vista para a gente. Como a gente está falando de um processo complexo, a gente teve que organizar um pouquinho alguns tópicos, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar mais ou menos do passo a passo, desde a contratação até tudo que acontece para a conclusão de um processo de projeto e de obra, né? Mais ou menos em separado. E aí, Fred, manda bala aí que eu vou colocando as minhas colocações aí no meio do processo. Manda bala. Trabalho na Prologis, que é uma empresa de real estate. A gente constrói galpões. Nós não somos a construtora, mas nós somos proprietários de galpões logísticos. É um produto que eu acabei me aprofundando faz uns 15 anos já, só trabalhando com isso, e acabei me especializando nisso, e hoje só faço isso, até não faço outra coisa. Outro dia eu fui reformar o meu apartamento e contratei um arquiteto. Eu sou arquiteto, porque eu não faço isso. Mas ok, a Prologis hoje no mundo, ela tem mais ou menos uns 90 milhões de metros quadrados de área construída. São mais ou menos uns 4.600 galpões. No Brasil a gente tem 1 milhão só de metros construídos. Então não é tanto assim aqui no Brasil, mas se for pensar em mundo, é bastante, né, hoje em dia. Qual que é o meu papel aqui no Brasil? Eu contrato desde projeto, desde fazer uma due diligence, que é o quê? A gente avaliar toda a parte legal de um terreno, de uma aquisição de terreno, até um desenvolvimento de projeto, a contratação de uma obra. Eu vou lá, faço uma licitação, contrato uma obra e entrego. Quando eu entrego para a equipe de properties. Equipe de properties é o quê? É a equipe que cuida dos galpões. Não é o locatário. Não é o locatário. É como se fosse o zelador do prédio que você mora. Eles ficam em loco, eles fazem de tudo para o locatário, a manutenção do parque, cobrança de contas, cobrança de condomínio. Assim, é uma gestão bem
bem administradora forte. do É uma imóvel. administradora. Diferente de algumas empresas de real estate, a administração do condomínio é nossa. Geralmente o pessoal, o que ele faz? Eles terceirizam, tanto aqui quanto no mundo inteiro. Mas é isso. Tá. Então, em questões de empresa acho que é mais ou menos isso daí. Você chega num momento aí que você encontra um terreno, vai buscar um terreno para poder construir um novo centro logístico. Sim. Como é que funciona daí para frente na prática? Na prática, assim, a gente tem o departamento de capital deployment, que é quem analisa os números de um terreno, que é quem vê o terreno inicialmente, e a gente vai acompanhando junto com eles, fazendo um estudo de viabilidade, vendo quanto cabe de NRA, que é o quê? Quanto que cabe de área para alugar. Quando a gente fecha um número, fechou uma compra, fechou um número, ou o terreno que já era propriedade nossa, a gente vai começar a desenvolver um projeto. Antes de tudo, você tem que contratar um projeto. Então, o quê? Você precisa saber o que você quer para poder contratar um projeto. Hoje, eu contrato tudo. Por quê? A gente não tem equipe no escritório, tudo eu contrato. Eu contrato um gerenciador, eu contrato um gestor de BIM, eu contrato projeto de arquitetura, já cheguei a contratar projeto de fachada, contrato desde projeto de terraplenagem, drenagem, infra, instalações. Então eu acabo contratando tudo, por quê? A gente não faz projeto, eu não tenho projeto lá. Você não tem uma equipe de arquitetura interna para poder desenvolver desenhos, não. né? Não tenho, mas isso, para mim, ele tem uma lógica, que é o quê? É divisão de responsabilidade. Se eu tenho tudo dentro de casa, a responsabilidade é 100% minha. Quando eu tenho isso fora, eu tenho empresas que são corresponsáveis. E outra, as empresas vão ser mais técnicas que eu. Elas vão ser melhores do que eu, porque elas envolvem mais do que eu. Eu não vou falar... Elas estão focadas naquela atividade em específico, cada um na sua praia. Exatamente. Antigamente você fazia, né, escritório de projetos em geral, né? As empresas em geral faziam todos os projetos dentro de um escritório só, mas, sei lá, para mim você precisa ter um pouco de foco no que você faz. E não adianta você querer fazer tudo, que para mim não faz muito sentido. Mas ok. Mais ou menos assim, você contrata tudo e cobra. Esse aqui é o lance, né? Diferente de ter que se preocupar em desenvolver, você pega as pessoas que são especializadas, cada uma naquela área, e simplesmente cobra o resultado, né? É isso. Você contrata e você cobra. Como a empresa é uma empresa muito grande, a gente precisa tomar muito cuidado com o que você contrata, porque o problema é você vincular a sua marca à marca de uma pessoa. Então, a gente inicialmente faz o quê? Faz uma análise em cima da empresa. Eu mando para compliance, ele faz uma análise, dependendo do tipo de serviço, uma análise simples ou uma análise complexa. A partir daí, ele me aprova o fornecedor ou não, mas aí a aprovação dele não é uma aprovação técnica, é uma aprovação jurídica, é uma aprovação... Sim. Saber se é uma empresa idônea, se não tem processos em cima dela, se não tem dívida ativa, esse tipo de coisa. Sim, hoje em dia aparece bastante coisa, só que nem sempre é um impeditivo. Às vezes você pode trabalhar, só que assim, às vezes você não pode pagar um adiantamento, você tem que fazer primeiro o serviço. Por quê? Porque ela tem uma dívida, então você não pode fazer um pagamento primeiro antecipado. Ela tem que entregar, depois você vai pagar ela. Quanto tempo você levou para montar toda essa equipe? Vamos lá. Então... Só um adendo aqui, eu e o Fred, a gente já trabalhou em 2 empresas grandes já juntos, né, Fred? Acho que a primeira foi lá, CH2M Rio, que foi lá em 2007, 2008, isso, mais ou menos. E depois na AT Von Hatt, que é na época, não sei se é ainda, mas deve ser, era o maior escritório de arquitetura da América Latina. E você tá na Prologis há quanto tempo? Vai fazer 3 anos agora. Qual é o tamanho da equipe que você tem lá na Prologis? Chama Equipe. Equipe. Isso que eu queria chegar nesse ponto, porque a Cláudia Caissar perguntou aí quanto tempo você demorou para montar essa equipe, e é interessante que você está do lado do cliente, então, na verdade, a sua equipe ela vai variar de projeto para projeto, assim, de região para região. Equipe de projeto em si eu não tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho um gerente administrativo, eu tenho a pessoa que cuida da parte de departamentos, que é um departamento de legal, que cuida toda a parte de contrato. Uhum. Eu tenho a parte que o escritório que cuida de contratos também, que formata os contratos. Tem a pessoa que cuida de legislação. Então, assim, para projeto mesmo, aprovações, isso. De projeto eu não tenho. Sou eu e eu acabo contratando. Aí acho que a moça acabou perguntando aí quanto tempo. Tipo, eu não consegui ainda. É difícil isso, né?
às vezes você tem muita demanda, a pessoa não dá conta. Eu gosto de variar, gosto de dar oportunidade para todo mundo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Depende, assim, eu não tenho um time formado, eu tenho escritórios que eu posso contar. Às vezes eu vou mudando, vou variando. Então, gente, nós estamos falando o quê? Ele é o contratante e ele tem os fornecedores. Assim como todos vocês aí do outro lado têm os próprios fornecedores dentro de cada área, que são aqueles caras que você está acostumado a trabalhar, o Fred também tem isso. Então ele tem lá, sei lá, 3, 4 escritórios de arquitetura que costumam fazer os projetos para Prologis. Ele vai lá, ele vai apontar para esses caras, hora vai entrar um, hora vai entrar outro, e todos eles, dentro do processo de gestão, representam os stakeholders. Então são os agentes do processo, e aí cada projeto vai ter certos agentes. Alguns se repetem, alguns não, depende da situação. E aí você vai lá e beleza, então você contrata tudo de fora. Você começa contratando o que exatamente? É projeto de arquitetura? Arquitetura, hoje em dia eu conto com também um técnico de BIM. A Prologis tem lá uma questão de BIM que a gente está trabalhando. Isso é mais nos Estados Unidos, que é o quê? Quando as empresas tiverem uma operação logística inteligente, a Prologis ela já vai estar preparada, que é o quê? Você fazer todo o projeto, um projeto inteligente que fica com tudo mapeado lá dentro, desde peça, tempo de garantia, tudo que você é capaz de colocar uma operação inteligente, assim. Então, e assim, o BIM eu também comecei a trabalhar com isso há muito tempo e eu sou bem favorável. Então, como tem muito escritório hoje em dia que não trabalha ainda, aí eu acabo contratando uma pessoa para fazer toda a gestão para mim, de modelo, fazer a gestão de compatibilização para mim. Depois, então, eu acabo contratando toda a parte de coordenação para eu poder alinhar o que eu quero receber com eles. Com isso, eu já fiz toda uma questão de licitação, né? Eu já abri uma concorrência. A coordenação administrativa faz isso para mim. Eu contrato dele, então ele faz o quê? Ele manda carta convite, dependendo do que se for obra, ele manda edital, aí a gente vai fazer um pouquinho menor para projeto. Manda proposta, eu equalizo e contratamos. Aí, quando eu contrato, eu rodo os contratos, e com isso a gente já trabalhando. Alinho expectativa com todo mundo, a gente faz uma reunião de kickoff, eu tenho uma hoje, a gente acaba alinhando tudo que as pessoas os recebíveis e vamos tocando o projeto. Encerrei o projeto, eu costumo contratar a obra com o projeto básico. Por quê? Por que com o básico e não com o executivo? Assim, quando a gente fala em galpão logístico, a gente tem algumas coisas que são o quê? Por exemplo, uma estrutura metálica. Eu só consigo fazer um projeto executivo se eu tiver contratado a cobertura metálica. Por quê? Dependendo do tipo de cobertura, do fornecedor de cobertura, muda tudo. Então, não adianta eu fazer um projeto executivo lá na frente para depois contratar uma metálica, voltar para trás, refazer e começar tudo de novo. Então, você vê a importância do processo, né? Se você não tem essa informação e você contrata, é a mesma coisa que colocar a carroça na frente dos bois. Você contrata alguém antes da hora, você acaba fazendo com que um fornecedor trabalhe e tenha que retrabalhar tudo de novo, porque as características daquela cobertura, no seu exemplo, são diferentes e o cara da metálica vai ter que se adaptar a isso. Na verdade, o cara da metálica ele não consegue se adaptar. Ele tem um sistema, cada empresa tem um sistema e a gente trabalha em função desse sistema. Eu acabei de entregar a obra agora de 50 mil metros quadrados, um galpão lá em Cajamar. E a estrutura metálica deu muito trabalho. Só que assim, eles são os únicos que eu não consigo tirar da obra. Eu consigo tirar a construtora, eu consigo tirar todo mundo, todos os fornecedores. Eu não consigo tirar a cobertura metálica. Por quê? Tudo é feito em função deles. Então, voltando para a parte de projeto, eu não consigo desenvolver um projeto executivo se eu não tiver um projeto de estrutura metálica. Por que você não faz o projeto de estrutura metálica? Porque cada fornecedor tem uma tipologia diferente. Então por que você não contrata a estrutura metálica antes? Porque a estrutura metálica ele equivale mais ou menos a 20% da minha obra, é a curva A, e no V0, quando eu estou fazendo o projeto, eu não tenho essa verba para eu poder contratar. Sim. Então, assim, ela entra no custo de obra, quando eu peço uma aprovação de custo, ela entra lá dentro do custo de obra. Então não adianta eu chegar, porque assim, a gente tem fundo de investimento envolvido, então não adianta eu chegar para o fundo de investimento e falar assim, olha, me dá 20 milhões, me dá 10 milhões, que eu vou contratar uma metálica para depois fazer a obra, porque a obra pode não acontecer muitas vezes.
se desenvolve, por estratégia de mercado acaba parando e acaba não dando certo. Então, assim, em resumo, eu vou sempre até a etapa do projeto básico, é uma etapa bem detalhada, a gente faz ele bem detalhado. Por que eu não tenho preocupação? Porque também todos os nossos players do mercado, eles sabem da nossa especificação, eles sabem o que a gente compra. Então, eles já orçaram várias vezes pra gente. Então, a questão de surpresa que possa aparecer é mínima. E a gente considera também uma contingência, a gente sabe mais ou menos aonde que vai dar problema, aonde pode não dar. Se você fizer um edital bem feito, você consegue ficar bem amarrado. E o grande segredo é você é parceiro da construtora, porque você pode brigar com eles, se eles quiserem, eles podem te ferrar, isso daí não tem jeito. Você tem que ser parceiro deles. Entendi. Sempre. Você foi lá, contratou arquitetura, contratou as engenharias, desenvolveu o seu projeto baseado no seu briefing, no seu programa de necessidades. Sim. Veio a etapa de estudo preliminar, depois veio a etapa de anteprojeto. Chegou no anteprojeto, que é mais detalhado do que o normal, que é para você ter informações suficientes para já começar a pensar em obra e contratar os fornecedores primordiais de obra naquele momento. Aí você, em paralelo ao projeto, você vai lá e faz carta convite, concorrência, né? Entre os fornecedores. Mas aí você está falando da obra. Sim, eu estou em paralelo, eu saí do projeto e entrei na obra em paralelo, porque você tem que começar a pensar em obra no anteprojeto, porque senão você não entra em executivo, certo? Porque o seu executivo... Eu não faço, eu coloco o executivo na conta da construtora. A construtora é responsável pelo meu projeto executivo. Entendi, interessante. Por que eu faço isso? Eu falo que ela é responsável pelo projeto executivo porque se eu tiver atraso de projeto, o problema não é meu, o problema é dela. Porque ela é a gestora do projeto na fase executiva. Ah, mas ela pode contratar quem ela quiser? Não pode contratar quem ela quiser. Ela contrata quem eu quero. Sim, você vai participar do processo de seleção. Isso normalmente é quem fez o básico, toca o executivo. Lógico. Quando eu tô fazendo o bid da obra, eu falo assim, você tem que contratar esses projetistas aqui, se você não quiser outro, você me fala, eu posso vetar ou não. Por que normalmente se trabalha com os mesmos projetistas e com os meus projetistas? Porque eu fico mais tranquilo que eles vão entregar o meu escopo e não o escopo da construtora, que a construtora queira baratear, por exemplo, um vendor list vagabundo. Porque o meu projetista, ele é meu parceiro. Então ele não vai especificar em projeto uma coisa que a construtora quer e não o meu padrão. Entendeu isso daí? Então eu faço assim, eu deixo a responsabilidade da gestão do projeto executivo para eles, porque eu tenho que começar a tocar uma obra junto com o executivo, as duas coisas começam na paralela, não dá briga, a responsabilidade de atraso do projeto não é minha, é dele, só que eu fico mais tranquilo porque ele está usando o meu projetista. Então eu sei o que o projetista está colocando lá. Eu também faço verificação, faço tudo. Dentro do edital tem todas as nossas especificações, tem um monte de coisa que assim, o pessoal não consegue fugir muito do que a gente espera receber. Legal, e aí depois desse contrato aí, você tem um plano de comunicação que você não costuma fazer formal, né? Assim, o plano de comunicação, ele já é claro no início, sabe? Tipo assim, olha, todas as aprovações são feitas por mim, só que tem um fluxo, até eu aprovar, tem um fluxo de aprovação. Tem uma matriz de responsabilidade, né? Tem uma matriz de responsabilidade, então, assim, ninguém pega e manda um e-mail para uma outra pessoa aprovar uma coisa que é da minha obra. Assim, o pessoal já sabe mais ou menos, e se isso acontecer, a gente traz de volta para o caminho certo. Assim, a gente não chega assim no começo, no V0, a formatar um plano de comunicação. Não, a gente não faz isso daí. É um pouco burocrático, por trabalhar já com empresas que já conhecem a nossa maneira de trabalhar. Legal. E quem faz o cronograma, que seria o próximo passo aí? A obra. Eu falo alguns deadlines, alguns marcos. Uma entrega final, uma entrega parcial, uma inspeção X, uma inspeção. Eu, particularmente, eu não me intrometo no cronograma da obra. Isso é responsabilidade deles. Isso é expertise deles. Eles sabem fazer isso daí muito mais do que eu. Você vai determinar o seu deadline só. Exatamente. Eu quero a minha entrega final daqui, 7 meses. Cara, ele tem que me entregar
daqui 7 meses. Eu faço um acompanhamento do cronograma, só que em momento nenhum eu falo, olha, pega essa etapa, joga na frente dessa, antecipa isso e tal. Não faço. Por quê? A partir do momento eu, como cliente, você coloca isso na mesa, pede para se revisar alguma coisa desse tipo, você traz a responsabilidade para você. Se no caso não dá certo lá na frente, mas foi você que pediu, você que deu, sabe? Então não, assim, ó, a responsabilidade é sua. Você fica tranquilo na entrega final? Pô, assim, eu não vou embora de lá e volto no dia de entrega final. Lógico, não é você isso. Tá acompanhando, você tá vendo se tá indo bem, se tá indo mal. Eu tenho uma gerenciadora que faz um acompanhamento semanal, então ele vê a curva S semanalmente. Semanalmente, então, você recebe um relatório periódico de avanço. É semanal, é quinzenal ou é mensal? Semanal. Eu faço semanalmente. Por questões de registro, a gerenciadora que faz um reporte semanalmente com todo o avanço. Legal. Então ela te dá os inputs, né? Ela fala assim, ó, essas atividades aqui estão em tantos % de avanço. Exatamente. Então é a gerenciadora que ela não controla, ela reporta para mim. A gerenciadora também ela não tem um papel de ir lá e falar, ataca aqui, ataca ali, faz isso, faz aquilo, não. Eles também não têm essa autonomia. Eles têm a autonomia de olhar, verificar o que foi feito e me reportar. Se a gente vê que alguma coisa está saindo do planejado, está desviando bastante, por exemplo, eu sento com a construtora e peço um plano de contingenciamento. Que é o quê? O que você vai fazer para recuperar? Eu vou colocar uma equipe à noite. Eu vou fazer não sei o que lá. Eu vou trabalhar dessa forma. Tá bom. Eu não falo o que eles têm ou não que fazer. Eles me apresentam. Se não cumprir, aí a gente tem uma série de outras coisas que a gente vai atrás, que é... medidas, né? Uma série de medidas, às vezes acionar seguro, sabe? O que eu menos tento fazer é trazer a responsabilidade para mim como cliente. Porque a responsabilidade é dele. Se ele não me entregar, eu vou multar ele. Assim como se eu não pagar, ele vai executar o contrato. Cada um faz a sua parte dentro do que sabe fazer. E dentro do que foi contratado, né? Porque tudo isso dentro do contrato já estava lá. Toda cláusula rescisória, cláusula de multa. O Fred, ele é gestor, mas ele está do lado do cliente. Aí do outro lado, provavelmente a maioria de vocês está do lado do fornecedor, ou seja, vocês fornecem o serviço e o produto, né, de gestão. É diferente, vocês veem um ponto de vista de quem está recebendo, né? Qual que é a complexidade do nosso cliente, no sentido, dependendo do projeto da obra que você está executando, quais são as consequências dos problemas que a obra pode trazer por falta de gestão, de gerenciamento do processo, em conta de atrasos. Ele ainda tem um outro agente extra, que é o cara que aluga o galpão dele. Então, tudo isso deixa o processo mais complexo ainda, com muito mais responsabilidade para todo mundo que está envolvido. E tem um agravante, que é o quê? Esse inquilino, muitas vezes, quando eu começo uma obra, ele não está envolvido. Porque um contrato de locação pode acontecer depois. Sim. Então, é o risco que eu tenho que analisar o risco antes, junto com o contrato de construção, prevendo que eu posso ter um inquilino, um contrato de locação lá na frente, entendeu? Então, é um stakeholder que você tem, só que você não sabe que tem ainda, você não sabe se você vai ter. Só que, assim, é mitigação de risco. Você precisa analisar o risco, planejar o que você vai fazer como forma mitigatória, o que você vai fazer caso isso aconteça. Imagina o seguinte, vou colocar uma situação hipotética aqui. Você está construindo um galpão que você ainda não tem um inquilino. Sim. Quem está do outro lado aí deve saber de alguns termos que eu vou falar agora, que é o quê? Um deles é o build-to-suit, ou seja, dentro da parte de galpões logísticos, a gente é muito comum você construir um galpão para um cliente em específico. Na parte de prédios comerciais corporativos também tem muito isso. Então você vai fazer o quê? Você vai lá, você vai construir um centro logístico para, sei lá, Magazine Luiza, vamos dar um exemplo aqui. E aí você vai construir baseado nas necessidades deste cliente. Então, dependendo do produto que ele trabalha, que ele vai estocar, você tem necessidades diferentes de capacidade de peso por metro quadrado de piso, se você precisa de ponte rolante ou não para poder acelerar o seu processo de estocagem. Quando você está no meio do processo lá, você está construindo um galpão logístico multiuso e entra um cliente, como é que você administra isso? Você tem que fazer alterações no projeto, alterações na obra, você já realiza isso? Como é que você faz? Então, a gente sempre deixa um custo, quando eu aprovo a obra junto com o fundo de investimento, eu já deixo uma verba provisionada
para se caso o inquilino entrar, as adaptações de inquilino. Então eu já deixo lá uma verba. Então o pessoal, quando vai fechar um contrato de locação, já prevê tudo que um locatário vai precisar e me fala. Só que assim, isso geralmente tem um grande problema de comunicação, porque eu não participo do contrato de locação, então muitas vezes eu não sei muitas coisas que foram tratadas lá. Então isso daí é um ponto que eu entendo que E como é que você gerencia isso no processo? Chegou lá um inquilino e entrou, falou assim, agora a gente vai ter que fazer mais isso e aquilo, mudar isso e aquilo dentro da obra, porque já temos um inquilino e ele tem essas necessidades específicas. Existe algum... Gerencialmente falando, como é que você administra isso? Então, primeiro a gente faz a questão de escopo, ver o que realmente tem que se fazer, levanta o custo junto com a construtora, mas a construtora pode te roubar, assim dizendo, pode te cobrar muito. Mais do que deveria. Normalmente não. Por quê? Porque eu já tenho uma planilha de valor unitário da contratação global, então é só seguir aquela planilha. Eu tenho 50 niveladores, eu vou colocar mais 10 niveladores. Eu tenho o valor unitário dela, da instalação dela, de tudo. Então, assim, não dá, eu paguei 10, agora ele está me cobrando 20. Não. E depois do aditivo de contrato, essas mudanças na obra, executivamente, você documenta como? Então, a gente faz uma change order, assina junto com a construtora, isso daí já vale como um aditivo contratual. O nosso contrato já prevê isso. Dentro dessa change order tem lá toda a parte de escopo, proposta, assinaturas, já contempla valores, forma de pagamento, já contempla tudo. E isso entra como um escopo adicional dentro da obra. Então, assim, se eu tiver que criar um banheiro novo, a gente coloca, faz um cronograma, a gente faz como se fosse, a gente faz uma obra à parte nela. Tá, então é uma change order, né? Você vai usar uma solicitação de alteração e adição lá, que é o que nesse caso, sim. Quando eu tô durante a obra, sim. Muitos casos que acontecem, a obra já não está mais comigo, já tá com a equipe de properties. E aí já quem tá faz com quem essa gestão administra o imóvel. É isso. Quem faz aí, a equipe de properties faz o quê? Vai lá e aprova os projetos. E o inquilino é totalmente responsável por todo tipo de melhoria, de adequação lá dentro do galpão. E me fala uma coisa, cara, as reuniões aí, você tem reuniões semanais e você tem reuniões provavelmente pontuais, mais técnicas, dependendo, para resolver algum problema técnico de execução e tal. Como é que você registra essas reuniões? Como é que você organiza essas reuniões para que gerencialmente elas fiquem registradas, você tem um histórico de tudo isso, e como é que você transmite essa informação entre todas as pessoas que estão participando do processo? Tem. Normalmente por ata de reunião. Então, todas as atas de reunião, a gente tem, no começo de todas as atas, vou até pegar uma aqui para abrir, para pegar todos os itens que a gente tem nas atas de reunião. Então, por exemplo, eu tenho alguns itens recorrentes, então que a gente vai discutir toda semana, mesmo tendo ou não tendo. Se houve ou não houve alguma coisa referente àquele tema, a gente toca nesse assunto ou não. Se não teve, a gente registra que não teve. Por exemplo, segurança do trabalho. Teve algum problema? Teve, registra. Não teve? Ok, passa, não teve. Dia de chuva. Por quê? Dia de chuva joga a obra para frente. Teve, não teve. Por exemplo, questões quando a gente tem interferência com concessionário, ligação de energia. Então a gente vai contando a história desde o começo da ligação de energia, ligação de água, aprovação de bombeiro. Então isso tudo a gente deixa em itens bem no começo, sempre da ata, que a gente vai tocando, que a gente vai passando por eles e atualizando eles. Fora isso, a gente vai segurança, meio ambiente, qualidade, processos administrativos. Então, são tópicos que a gente discute sempre. E aí, os tópicos de obra são coisas que aparecem durante uma obra. Durante o processo. Erro, aditivo, não tem aditivo, mudança de escopo, problemas, coisa que a gente vai passando de uma reunião para outra, mantém sempre. Eu gosto de fazer uma ata contínua, que é o quê? Você mantém sempre o tópico lá dentro, coloca a data para conclusão. Se não foi concluído, você coloca atrasado. Se foi concluído, na próxima semana você oculta essa linha e vira para frente. Chega no final da obra, eu consigo ocultar tudo e ver o histórico de tudo que aconteceu em uma ata só. Eu gosto de trabalhar assim. Você usa então uma ata só para todas as reuniões? Isso. Eu gosto de fazer isso.
Qual que é a grande vantagem que você enxerga nisso daí? Quando você precisa procurar algum assunto. Por exemplo, uma obra, que nem essa, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar a quantidade, eu tenho, e olha que nem tá tudo aqui, 65 atas. Era só a ata, que foram 65 reuniões. Reuniões. Não foram 65 semanas, mas tiveram algumas esporádicas. Depende. Você tem mais reuniões, tem reunião quase todo dia, depende de como tá a obra, você tem reunião quase todo dia, e aí você fica lá com 100, 120 atas. Você precisa procurar um item específico. O que a gente tratou referente ao acabamento dessa escada? O que ficou acordado? Eu tenho que procurar em 120 documentos. Se eu tenho uma ata contínua, onde eu só oculto os itens que já foram concluídos, dou uma busca no Excel, gosto de usar Excel, eu dou uma busca nele e consigo achar com mais facilidade. Fiz uma live monomassa aí de ata e pauta de reunião, e uma das opções que eu dei para projetos mais complexos foi você ter a ata e você ter um log de atas de reunião, né, onde você poderia buscar pelo tema da reunião, mas são dois documentos diferentes, então é interessante saber que também eu tenho que facilitar, meu. Não, tá certo. Eu achei interessante, porque é mais uma maneira que a gente tem de poder controlar uma complexidade grande de informações, e é o que eu digo sempre, né, quando a gente fala de gestão, existem tantas técnicas, tantos métodos, tantas possibilidades para você gerir o seu processo, que é sempre interessante quando a gente acha mais uma opção, porque aí cada um vai se adequar a que prefere. Eu prefiro ter separado, eu prefiro ter junto, e assim vai, né? O importante é gerar o resultado que a gente precisa na gestão. Eu acho que é o mais importante de uma gestão, não é como você faz a gestão, mas como você lida com os problemas, como você lida com o que você não previu fazer. O gestor está para resolver problema, né, o tempo todo. Tem ali o protocolo que tem que ser seguido para que as coisas funcionem, mas a criatividade e a capacidade de resolver problemas, ela tem que estar sempre apurada durante todo o processo, porque é para isso que serve mais. A gente entra aqui num tema que é a gestão de riscos, né? Sim. Então, como lidar, né? Você acabou de falar, como lidar com os problemas que você não conseguiu prever. Então, na gestão de riscos, você tem a possibilidade de prever problemas baseado na sua experiência. Então, você que trabalha com o mesmo produto, né? Ou seja, você está sempre lidando com galpões logísticos, um aqui, outro ali, mas o objeto ele é o mesmo. Você deve ter um histórico de problemas aí que você consegue alimentar uma gestão de risco aí, análise de risco muito fácil, né? Porque você vai aprendendo a cada obra. Exatamente. E o que a gente faz? A cada obra, eu gero um documento, eu retroalimento um documento que é aquele famoso lições aprendidas. Exatamente. É tudo em função deles, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Isso faz com que a gente, a cada edital, a cada contratação, eu compartilho aquilo com os projetistas, compartilho aquilo com bastante gente, porque a gente só aprende ou com o nosso erro ou com o erro dos outros, não tem jeito. Você não consegue prever um risco que nunca aconteceu e que ninguém nunca, sabe? Todo risco, alguém já passou por aquilo, alguém já teve aquele problema, não tem jeito. Hermano P. Souza, ele coloca aqui, vocês desenvolvem uma carta convite contendo escopo para contratar os projetos? Sim. Basicamente, sim. É arquitetura? Eu vou construir um galpão de X mil metros quadrados até a etapa do projeto básico, localizado no lugar tal. Vai ser feito no cronograma X, tal. Quando é na parte de kickoff que a gente alinha toda a parte de escopo, programa realmente. De necessidade. Isso daí é algo que a gente faz mais para registrar. Então, o registro eu te convido, você manda a proposta, eu aprovo, faço uma licitação, faço um contrato com você. Mas assim, eu já sei mais ou menos o que de preço eu vou receber por serem basicamente iguais os projetos. Sim. E as mesmas empresas. Você faz uma reunião semanal com os stakeholders e depois faz uma reunião semanal para reportar para os seus superiores ou é tudo junto? Não. Porque assim, eu tenho grupos de stakeholders, né? Que é o quê? Um da obra, que eu lido diretamente na obra, que é aonde eu controlo tudo. E eu tenho o interno também, que eu tenho o quê? Eu tenho o meu cliente interno. Eu tenho o meu fundo de investimento, que eu preciso reportar para ele. Então, semanalmente, eu reporto para ele o andamento da obra, a evolução financeira. Então, porque assim, o dinheiro, na verdade, é deles. Eu trabalho com o dinheiro deles, então eu preciso reportar para eles. E eu tenho o pessoal interno da empresa, que é o quê? Aquele que aluga o galpão.
Então ele precisa saber como é que está a obra para ele poder oferecer no mercado. Entendeu? Lógico, tem que saber que ele vai conseguir ocupar, né? Para poder começar a operacionalizar. O que eu estou projetando, o que eu não estou, o que eu estou construindo, o que eu não estou. Então, assim, a gente tem uma questão de reporte de controle de obra e uma questão de controle de expectativa interno também. Então, você tem que meio que administrar os dois. Eles andam sempre em paralelo. Né? Fred, quão é difícil impor o processo a todos os stakeholders? Qual o mais difícil? Qual stakeholder é mais difícil de você impor o processo? Acho que é isso que ela perguntou. Cara, sinceramente, não tem muita dificuldade, porque a questão dos processos, eles existem e eles têm que ser seguidos. Cara, se, por exemplo, a construtora, ela não se adequa, juridicamente, isso daí está em contrato. Ela tem que seguir uma série de processos. Se ela não segue, isso que eu ia te perguntar. Isso está no contrato, né? Tem que estar no contrato. Isso daí está no edital, está no contrato, está tudo antes. O que eu vejo muito é o seguinte: você, na verdade, para você impor um processo a um stakeholder que você não está acostumado a trabalhar ou ele não está acostumado a trabalhar com você, você tem um momento certo de fazer isso. Se você contratar alguém e depois quiser impor um processo, é uma coisa. É diferente. É muito difícil. Agora, se você, no momento da contratação, você já coloca todos os detalhes de como aquele processo vai funcionar, qual a exigência que aquele stakeholder vai ter, quais são os passos ele já coloca isso daí no custo dele. Ele já sabe que ele precisa ter 2 pessoas administrativas full-times para cuidar do processo X, mais uma do processo Y, que o gerente de contrato, o gerente da obra vai gastar X tempo para fazer tal processo. Ele já sabe. Aí não tem nenhuma surpresa. Assim, mas o mais difícil de você gerir é o stakeholder, é o cliente interno. Sim. O interno meu é o mais difícil, porque tem muita mudança, né? Você acaba desenvolvendo, então aparece um locatário, muda isso, não veio, muda aquilo, não gostei disso, muda aquilo. E muitas vezes isso gera custo, ou gera impacto em tempo, ou gera impacto de escopo, né? De qualidade. Legal, cara. Vai cair a live. Obrigado. Fernandão, se precisar de mais tema aí, você me avisa, a gente senta nós com certeza toca em outro assunto. Quem tá assistindo aí pode ter certeza que vai ter mais dessas daqui. É tudo minha família, cara. Chamei todo mundo para vir. Liguei 18 computadores aqui para ficar plugado. Legal. Não, vai ter mais, a gente vai fazer mais, de repente a gente pega um tema mais aprofundado aí, ao invés de falar uma coisa como modo geral. Espero que tenha esclarecido aí para a maioria de vocês. Obrigado, Fred. Grande abraço. Valeu, Fernandão. Obrigado para todos que participaram aí.